Você sabe o que é alienação parental? Se você não conhece o termo, provavelmente você conhece alguém que já passou ou que está passando por essa situação. E o vídeo de hoje tem como objetivo te ajudar a identificar quando isso acontecer e te mostrar que existem medidas judiciais para evitar um dano ainda maior contra a criança ou adolescente, que são as vítimas da alienação parental. A alienação parental, basicamente, é quando alguém coloca a criança ou o adolescente contra o pai ou contra a mãe. Quando alguém programa o filho para odiar o pai ou a mãe. E quem pode praticar essa alienação parental? Pode ser o pai contra a mãe contra o pai, mas também pode ser os avós, tios, a babá, alguma pessoa que tem um poder de influência sobre essa criança e esse adolescente. E a prática de alienação parental é mais comum do que parece. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Dificultar o contato da criança com o pai ou com a mãe, impedir que atenda telefonemas. Dia das visitas, o outro genitor ou essa pessoa inventar compromissos, tudo no intuito de afastar o filho desse pai ou dessa mãe. Falar muito mal do pai, falar muito mal da mãe, isso é uma prática de alienação parental. Colocar a criança, colocar o adolescente contra o seu pai ou contra a sua mãe. Por exemplo, imagine o caso do pai que fala assim pro filho: filho, sua mãe não tá nem aí pra você, sua mãe só pensa no namorado dela, sua mãe não sabe cuidar de você direito, você tem que vir morar comigo, porque ela não sabe te educar. Como fica o sentimento da criança? Uma rejeição que essa criança passa a alimentar dentro dela. E também temos o caso da mãe. Nós temos no escritório um caso recente. A mãe simplesmente mudou de cidade, não comunicou o pai, não deixa o filho atender o telefone. Isso é uma prática de alienação parental. Então, tanto o pai quanto a mãe ou outras pessoas que têm esse poder podem praticar. Imagine o caso que o pai fala assim: eu dou dinheiro para sua mãe, eu pago a pensão para sua mãe, mas ela gasta com ela não gasta com você esse dinheiro. E começa a falar, manipular a criança, ou a mãe manipular a criança também a pensar esse tipo de coisa sobre o pai. O seu pai não paga a pensão direito, seu pai não tá nem aí, ele não liga para você, ele não se importa, ele só se importa com a nova família. E muitas vezes o pai tá pagando a pensão normal e a mãe faz isso para manipular o filho. Então pode ser a mãe, pode ser o pai, podem ser outras pessoas, mas é muito comum que quando o relacionamento termina de uma forma mal resolvida, isso reflita nos filhos. E então às vezes os ex-cônjuges fazem isso para provocar um ao outro, mas quem sofre são os filhos. Outra prática também de alienação parental, que a lei ela exemplifica algumas situações. E temos também a situação de omissão. Omissão de saúde, omissão de informações da escola, de uma forma muito frequente. Vamos imaginar que um dos genitores omitem a informação de que o filho tem alguma intolerância alimentar. Aí quando esse pai ou essa mãe for passear com o filho, às vezes tomar algum sorvete, a criança não poderia, fica doente, e ela vai culpar quem deu o sorvete, mas na verdade a informação foi omitida. Entendeu? Ou também tem o caso de uma apresentação escolar que um dos genitores não comunicou ao outro. Quando termina essa apresentação, fala assim: tá vendo? Ele não se importa com você, ele não compareceu. Essas e outras são práticas de alienação parental. Foram só alguns exemplos, mas se você desconfia que o seu filho tem passado por isso, procure ajuda, porque as consequências psicológicas são muito graves. São devastadoras para essa criança, para esse adolescente. Depressão, ansiedade. E normalmente isso acontece de forma sutis. Às vezes até a pessoa que pratica a alienação não tem noção da gravidade. Então fiquem atentos aos sinais dos filhos de vocês. Em qualquer sinal, procure ajuda. Como a justiça pode ajudar com isso? Quais medidas devem ser tomadas? Bom, primeiro, é sempre bom tentar um diálogo, conversar com essa pessoa, conversar com os pais longe dos filhos, evitar esse tipo de conversa de pensão em atraso. A criança não é uma moeda de troca. Se a pensão está atrasada, isso é outra coisa. O direito de visita não pode interferir com isso. Isso é um direito da criança. A criança tem direito de conviver com o pai e com a mãe. Então, evitar ter esse tipo de conversa perto dos filhos. Caso não seja eficaz esse diálogo, pode entrar com uma ação judicial solicitando medidas urgentes para resolver essa situação de imediato,
Por exemplo, eu não tô podendo ver o meu filho, então eu entro com um pedido urgente para poder visitar o meu filho e depois, de acordo, o juiz vai solicitar um estudo social e no final do processo ele vai decidir qual que é a melhor medida a ser tomada. Ele pode aplicar uma multa ao alienador, ele pode modificar a guarda, ver que é mais saudável para a criança, modificar essa guarda, se ele estava com a mãe, passar para o pai, estava com o pai, passar para a mãe, ou pode suspender as visitas também, a depender da gravidade dessa alienação parental. Pode também decidir por visitas supervisionadas. É um assunto muito sério, muito delicado e que merece atenção. Se você conhece alguém que está passando por isso, encaminhe esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o